pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Finalmente minha época de hibernação acabou, porque agora está esquentando. Hoje, felizmente, estou podendo usar o ventilador. E espero daqui em diante poder fazer vídeos toda semana. Eu peço desculpa pela ausência, mas vamos continuar com nossas aulas de japonês e aulas sobre curiosidades sobre a cultura japonesa. Sem maiores demoras, o tema de hoje é sobre pronúncia. E eu tive assim, como motivação de fazer esse vídeo, um modo de melhorar sua pronúncia no japonês para que ele soe mais natural, né? E em relação a vogais, o que eu gostaria de dizer hoje é que vogais em japonês há somente 5, né? Especificamente falando, são simplesmente A, I, U, E e O, né? E nesse aspecto tem que prestar atenção que em relação ao não existe E, quer dizer, o E aberto que a gente fala em português, E. E em relação ao O, não se diz O, é só O, né? O de ovo, a primeira palavra de ovo, né? E E é o E de elefante somente, né? Então, iniciando, a primeira vogal é A, né? Como exemplo bem simples, eu dou a palavra amor, né? Ai. E como um exemplo disso, né? Por exemplo, ai ga subete ni masarimasu. Ai ga subete ni masarimasu. O amor vence tudo, né? Ai, né? E eu dou como exemplo a palavra ie, casa, né? Por exemplo, repetindo, ie. E como exemplo temos eki ga ie no chikaku ni arimasu. Eki ga ie no chikaku ni arimasu. Ie, né? A palavra que eu dou é a palavra para peixe, né? Uma palavra que não é muito usada, né? Aliás, é usada, mas usa sempre uma outra, geralmente a palavra sakana, mas há também a palavra uo. Como exemplo, por exemplo, watashi wa itsumo uo ichiba de kaimono o shimasu. Watashi wa itsumo uo ichiba de kaimono o shimasu. Né? E depois temos com exemplo como eu dou a palavra eda, que é um galho, né? E como exemplo temos, por exemplo, watashi wa ki no eda o kirimashita. Watashi wa ki no eda o kirimashita. E por último temos o, né? E temos como palavra de oi, né? Não é oi de olá, não, é oi. Oi é sobrinho, né? Por exemplo, kare wa watashi no oi desu. Kare wa watashi no oi desu, né? Ele é o meu sobrinho, né? E, bom, basicamente são isso, né? Revisando, as vogais em japonês são só 5: A, I, U, E, O, do jeito que eu pronunciei, né? Sendo que em relação a E e O, E é E de elefante, né? O E, né? Primeiro. E O é O de ovo, a primeira vogal, né? Porque a última, ela muda, né? Para U. E em relação a isso, uma coisa para prestar atenção quando se fala japonês, que eu vejo muito brasileiro falando, quando ele vê, talvez seja porque ele vê a palavra romanizada, né? Por exemplo. E em relação a isso, quando se vê palavra em japonês com O no final, o O nunca vai virar U. Por exemplo, às vezes eu vejo brasileiro falando sobre escola, né? Gakko, né? Termina em O, né? Então a tendência de brasileiros de falar gakko como gakko. Isso não acontece quando se fala. Então gakko é gakko, né? Não é gakko, né? E, por exemplo, assim, nihongo, né? Eu ouço muito brasileiro falando nihongo, porque termina em O, né? Nihongo não é nihongo, O, né? Sempre O no final, mesmo no final da palavra. E um outro exemplo que eu queria dar sobre uma coisa que eu ouço sempre aqui, porque tenho amigos que moram em Aichi-ken, a província de Aichi, e há um lugar lá chamado Tokoname. Só que eu ouço brasileiro falar Tokonami, porque se escreve T-O-K-O-N-A-M-E. Não é Tokonami, Tokoname, tá bom? Então um vídeo bem simples hoje sobre vogais, e vai ter uma continuação, fiquem aguardando, que virão mais vídeos. Muito obrigado, tenha uma boa semana, tchau, tchau.